Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Hoje é dia da Santíssima Trindade, 3 pessoas e um Deus. E nós, quando somos batizados, somos consagrados. A gente não tem noção do que seja. Eu e você, o que nós somos diante do universo, do Deus Todo-Poderoso? Mas nós somos consagrados à Santíssima Trindade. Ser consagrado é ser possuído, invadido por Deus. Olha quanto nós somos importantes, por isso esse dia é tão importante para nós. A igreja sempre coloca, primeira coisa, o cristão, o católico precisa ser batizado para casar, para receber os outros sacramentos. Porque o Espírito Santo desce na hora do batismo, penetra, nos possui e nos transforma. A consagração na missa é isso. Quem faz surgir, transformar pão em carne de Jesus, vinho em sangue de Jesus, não é o padre. Podia pegar 100.000 padres mais santos que tivesse na terra e pedir pela força deles, não acontece nada. Por isso que a missa, os sacramentos não dependem da santidade do padre, mas da força do Espírito Santo. É claro que Deus quer que a gente busque todos nós a santidade. Então, esse Espírito Santo que vem, que nos possui, é como diz a segunda leitura de hoje: justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça. Essa palavra acesso é muito importante, porque na nossa vida, para a gente ter acesso a muitas coisas, precisa ter condições. Tem muita coisa no supermercado, tem naquela loja que vende joias, tem muitas coisas. Eu queria ter aquela coisa lá, aquele produto, mas para eu ter acesso, eu preciso ter o dinheiro. Para eu ter o acesso ao campo de futebol, preciso ter um ingresso. Assim é. Para eu ter acesso a toda a graça que vem de Jesus, eu preciso de uma coisa: a fé. Quem crer tem acesso. Deus é todo poderoso. Deus tem tantas coisas para nos dar.
Por isso diz aqui, por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Crer não é tão fácil assim. Crer é um exercício que a gente tem que repetir. Quando disseram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus disse, você tem que pôr a sua fé em ação, exercitar a fé. Existe uma caixa d'água aqui na cidade, deve ter até mais que uma, né? Para que o morador tenha acesso a esta água, tem que ter um cano. Nós temos aqui energia elétrica. Para a gente ter acesso lá onde ela é produzida, precisamos dos fios, estar ligados. Para ter acesso à luz do sol, precisamos abrir as janelas, as portas, para que ele entre. E quando ele entra, ele purifica. Você já deve ter entrado num banheiro, por exemplo, onde a porta e a janela está fechada. Tem aquele cheiro pesado, aquele mau cheiro. Abriu a janelinha, às vezes pequena, do banheiro, começa a entrar o ar, ele purifica, esteriliza o ambiente. Assim também quando o Espírito Santo entra em nós. Por isso nós temos acesso a abrir-se pela fé. Eu trabalho lá no Mato Grosso, um dia o senhor estava falando lá, ele plantava abacaxi, e tinha que irrigar, porque o abacaxi, ele faz raízes muito superficiais. E lá seca dá uns 4, 5 meses de seca. Então tudo seca, não chove mais. Aí ele chamou o técnico lá para fazer uma análise do solo dele. E embaixo do solo ele falou, tinha um lençol de 60 metros de água. 60 metros de água, sabe o que é isso? Não para achar água, mas depois que encontrava, descia 60 metros. Só que o que acontece? O capim, a grama que fica por cima, seca, embora a água esteja embaixo. Porque a plantinha, a grama, o capim não tem acesso àquela água. Quantas pessoas vivem secas hoje? É muito triste. Você talvez nunca pensou, imaginou como é triste a vida de uma pessoa que não tem Deus. Aquela plantinha que não tem acesso à água, ela seca. A pessoa fica vazia. E pode ter coisas, e pode ter riquezas, pode ter prazeres, mas não tem jeito. Por isso diz aqui, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus, que preenche o coração do ser humano, foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí sim, às vezes a pessoa é tão pobre, tão assim, não tem aquilo que a gente acha, às vezes, nem o necessário, mas a pessoa tem uma alegria, uma felicidade que contagia. É como aquela planta, como fala a Bíblia, plantada na beira do riacho. A hora que ela quer, a água está aí à vontade. É isso, para que as suas folhas e seus frutos possam produzir. Deus deixou a missão de educar. Vamos falar um pouco da educação dos filhos. O que é educar? A palavra educar vem do latim ex ducere, tirar para fora. O educador não é aquele que dá as coisas, mas ajuda, estimula que a criança, o adolescente, seja quem for, se desenvolva de dentro para fora, o potencial que ela tem. Por isso que a maioria de nós somos conforme fomos educados. De dentro para fora, nós temos um potencial. E o educador é aquele que ajuda, não dar as coisas,
mas fazer que aquela criança, aquela adolescente possa produzir frutos, se desenvolver. É isso que Deus faz. Deus nos dá a graça, o Espírito. Olha o que Jesus disse: eu sou a videira, vocês os ramos. É muito profundo isso. A videira suga os nutrientes, a água da terra, passa pelo caule e oferece para o galho produzir frutos. E a pareira se alegra quando vamos lá, sentimos aquele cheiro, aquele sabor daquelas uvas. Essa é a nossa missão aqui no mundo, produzir frutos, estimular a criança. Olha, você foi feita para fazer o bem para os outros, para produzir frutos. Aí vem a autoestima. Então, desde pequena você precisa trabalhar, você precisa fazer o bem para os outros. Quando a criança não começa, não aprende a trabalhar, criança, adolescente, vai aprender quando? Não tem autoestima. Então, esse é o desafio. Eu vou te ajudar a produzir frutos. Deus diz: eu vou te dar o Espírito Santo e você vai ser minha testemunha. Você vai ter condições de produzir frutos, fazer o bem para os outros. Então, em síntese, vamos guardar isso. Jesus está ali. Ele é a fonte. Nós estamos necessitados, carentes. Precisamos de fazer uma conexão, uma ligação com Jesus o tempo todo. O galho fica unido à árvore, recebe a seiva e produz frutos. É isso, Jesus está ali no sacrário, 24 horas. Jesus está aqui na Eucaristia, Jesus está na palavra, para que a gente então se ligue a Ele e produza frutos para os outros. Nós somos feitos para fazer o bem. Quanto mais bem nós fazemos, mais felizes nós somos. E o segredo está nisso. Eu acolho, eu permito que a seiva, que o Espírito, que a graça venha até mim. Pela fé. Pela fé. Se eu não creio, não acontece nada. Por isso Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Fechamos nossos olhos agora em um instante e nos sintamos este galho de Jesus. O galho que recebe a seiva e que produz frutos. E quando as pessoas vão lá buscar os frutos, tanto a árvore como o galho se alegra. Eu estou sendo útil. Eu tenho uma missão a cumprir, saciar a fome das pessoas. Eu tenho uma missão a cumprir neste mundo. Filho, filha, neto, neta, você tem uma missão a cumprir. Eu vou te ajudar. Com a graça de Deus, você vai produzir muitos frutos. Por isso que você precisa ficar ligada, acolher, receber esta seiva, a graça do Espírito Santo. Senhor, que nesta manhã nós todos sejamos inundados, todos aqueles que nos ouvem pela rádio, pelas redes sociais. Jesus, o Senhor está aqui, e a palavra diz hoje: pelo Senhor nós temos acesso pela fé. Na fé eu quero pedir, Senhor, onde chegar as ondas desta rádio, cada pessoa que assistir agora, Senhor Jesus, graças à Tua presença, ao Teu poder, chegue a todos a graça, o Espírito. Senhor, o sol está tão distante e tem o poder de iluminar e aquecer a terra. O Senhor é mais poderoso. Toca, Senhor, nesta manhã, Senhor, e enche com o Espírito Santo todos os batizados, aqueles que não são batizados, aqueles que podem receber os sacramentos, que aproveitem o tempo da graça. Obrigado, Jesus. Está aberta a porta, nós temos acesso pela fé.
e pela fé veremos o Senhor realizando maravilhas em nossa vida. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito que vem poderosamente do Senhor para atestarmos que somos filhos do Pai e cuidados por Ele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.